graça do Senhor Jesus Cristo habite e reine em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Eu quero neste momento que leiamos um trecho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Meus amados amigos, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo e conscientizando os irmãos da igreja de Coríntios, ele usa aqui o termo a palavra da cruz, e ele diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que aceitamos e abraçamos a Jesus pela fé, ele diz que para nós isso é o poder de Deus. Porque quando o apóstolo Paulo se refere à palavra da cruz, ele está se referindo não à cruz em si, o objeto de madeira, o qual o Filho de Deus foi crucificado. Mas quando ele se refere à palavra, ele está se referindo ao Verbo de Deus. E nós temos conhecimento quando o assunto é o Verbo de Deus. Nós lemos na palavra de Deus que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Jesus. O Verbo se refere ao Filho de Deus. O Filho de Deus é o Verbo, é a palavra. Ele tem o poder da palavra. Ele adquiriu todo o poder. Ora, quando Jesus ressuscitou, ele mesmo falou para os seus discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E em seguida ordena que os seus discípulos sejam evangelizadores, levando o quê? A palavra da cruz, a palavra de Deus, a palavra da verdade. E os discípulos em seguida, como obedientes ao seu Senhor, eles fazem isso, eles levam dali para frente a palavra, o Verbo, Jesus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, o poder está na palavra, o poder está em Jesus. Ele é o Verbo que esteve no princípio com Deus. E esse poder, ele transforma vidas, ele liberta vidas. Ele liberta da prostituição, ele liberta da arrogância, ele liberta dos vícios, seja do álcool, do tabagismo, seja qual for o vício que o homem se submete, porque é com permissão do homem. O homem tem livre arbítrio para agir e aceitar aquilo que é bom ou que é mal, aquilo que é agradável ou indesejado. Mas o homem é que é responsável pelos seus atos. Mas Deus, quando vê o arrependimento e reconhecimento e o ato de fé, que é a confissão ao nome do Cristo, que é o Verbo, a palavra, quando há esse arrependimento e quando há a ação em si, que é a conversão, ou seja, mudar de caminho. Converter é mudar de direção, mudar de caminho. Então te aconselho agora mesmo, se você estava caminhando em caminhos tortuosos, satisfazendo os desejos próprios, não dando importância para aquilo que te conduzia, quero te aconselhar: retorne, faça uma conversão, se converta ao Senhor Jesus Cristo, confesse-o como teu Senhor, como teu Salvador, e este Verbo, Jesus, ele perdoará os teus pecados, porque para isso ele derramou o seu sangue, para isso ele remiu aqueles que creem e abraçam pela fé. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra da cruz, e para aqueles que perecem, para aqueles que não abraçam, que rejeita, é tempo perdido. Porém, para aqueles que abraçam, confessam e seguem, para estes é o poder de Deus, que você venha extrair da Bíblia Sagrada e das orientações direcionadas pelo Espírito de Deus sobre homens de Deus, pessoas que servem a Cristo, que você venha adquirir este poder da palavra para libertar você dos seus pecados, das suas iniquidades. Iniquidades são pecados que se fazem consciente de que está pecando. Isto é iniquidade.
Que Deus use de misericórdia com você, em o nome de Jesus.